lendo a newsletter do Ciro Gomes, edição número 18. Lembre-se sempre, do jeito que tá o Brasilzão, né? Do jeito que tá o Brasilzão, é bolsonarista pra cá, é Lula pelego pra lá, né? E o Brasil não vai. Você que é brasileirinho, você tá vendo que o bagulho tá osso, né? Já faz aí uns 8 anos que nós tá nessa subida, velho. E subida não acaba nunca, velho. Então é sempre importante financiar uma corrente de opinião independente, né? Que não seja da oligarquia dos banqueiros e não seja da oligarquia do agronegócio, tá? Então, cirogomes.com.br, vai lá, assina a newsletter. Pô, Tamir, não tenho tempo pra ler esse textão aí, mano. Relaxa, assina, cola aqui segunda-feira que tá o corte aqui na newsletter. Tamir, tô duro, mano. Tô duro. Tô mais duro que pau de tarado. Eita. Não relaxa, relaxa, mano. Cola na segunda-feira aí que eu deixo a leitura disponível aqui. Beleza? Chegou aqui também, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal, deixar aquele comentário se você estiver vendo do futuro. Deixa o comentário Epaminondas, que o Deus algoritmo leve o vídeo para mais pessoas, beleza? Partiu! O Brasil desvendado por Ciro Gomes, número 18, domingo, dia 12 de novembro de 2023. Editorial. No auge das perversões impostas por Stalin ao experimento soviético, em boa parte influenciadas pelo depois dissidente eliminado Trotsky, surge na esquerda democrática mundial e especialmente na europeia uma forte crítica ao autoritarismo exacerbado que o stalinismo representava. Muitos ensaios acadêmicos, muitos manifestos e panfletos circularam denunciando a suposta contradição insolúvel entre a generosidade do ideário marxista-leninista e a prática do experimento soviético desta fase. Pois bem, o texto que, desta época, invade o futuro e parece ter ganho contornos de perenidade é um romance, escrito em 1949 por um jornalista e ensaísta político britânico, George Orwell, chamado 1984. Parece ser um livro de ficção que projeta para o distante futuro do ano de 1984, visto a partir do último ano da década de 40, as consequências distópicas da consolidação do autoritarismo e do controle total do povo pelos governos. Em especial, o que agora quero destacar, a manipulação absoluta da liberdade de expressão, um personagem criado neste livro, o Grande Irmão, e que antecipa de forma visionária os potenciais disruptivos da inteligência artificial. É muito popular no Brasil nesses nossos dias esquisitos. Mas sua fama e denominação se populariza no universo semântico da nossa rendição e aviltamento intelectual, como Big Brother, um mero voyeur, né, de condutas afetivas sexuais de uma casa televisiva. Não quero fazer uma crítica nem resenha literária de uma obra que vale muito a pena ser relida, nesta encruzilhada que vive a humanidade. O que me interessa lembrar é que deste notável livro salta também um conceito contundente sobre a manipulação da informação. A nova língua, uma premissa sem a qual o autoritarismo e a manipulação de um povo não podem prosperar. Orwell cria este neologismo para levar às consequências caricatas o efeito trágico do controle dos poderosos sobre as massas. A linguagem não é mais expressão de signos unanimamente aceitos, por milênios de acumulação conceitual, nos diálogos de todos com todos. Passa a ser agora signos, utilitariamente manipulados, a serviço de amoldar a real a percepção conveniente do poderoso dominante. Os exageros da constrição politicamente correta podem, sim, ser visualizados como uma aplicação prática da denúncia visionária de George Orwell. Uso este simbolismo para destacar um atual fenômeno brasileiro que se encaixa, como uma luva, nas preciosas lições de ciência políticas embutidas na ficção pessimista do autor. E olha que ele não sabia da internet, das fake news, da deep web, deepfake, dos algoritmos, dos efeitos psicossocial de massa que estamos vivendo. Mas no livro havia uma complexa estrutura de poder central, responsável por todas as perversões. A premissa básica era, como hoje, o consumismo de massa como atalho ilusório para a felicidade entre nós.
Desçamos agora a um mundo prático e objetivo. A Constituição Brasileira de 1988, nascida com o batismo de cidadã, refundou entre nós a democracia formal, anunciando um suposto contrato social democrata, um estado de bem-estar social ao modo do welfare state europeu, que guardava coerência com a grande estrutura e desejo das imensas maiorias de nós, naquela data e também hoje em dia. Mas, tendo prometido tanto, não entregou quase nada dessa generosa promessa, e passou a ser contestada, muito cedo, em suas colunas centrais, até ser revogada na prática pelo teto de gasto do Temer. Esta medida verdadeiramente revogatória da Constituição foi tragicamente redesenhada e renomeada, via nova língua, pelo PT. Não é mais teto de gasto, é agora arcabouço fiscal. No conteúdo fica claro, todas as despesas destinadas a alcançar a prática da promessa constitucional estão tabeladas, deixando livres as despesas mais antissociais e antipovo de todas as despesas públicas brasileiras. A montanha de dinheiro público é transferida para a minoria poderosa da agiotagem, através dos juros. Eles estão completamente livres de qualquer controle e são fixadas por uma nova ONG, desobediente ao poder político-democrático, o Banco Central, autonomia na nova língua. Banco Central, VC independente a nova ONG. Tá aí, justo, justíssimo. Gostei dessa, hein? Banco Central é a nova ONG. Assim, qualquer Zelensky ou Bolsonaro ou Lula pode ser presidente, mas gerir a economia, não. Esta é comandada pelo mercado que, na nova língua, não trata da indústria, nem do comércio, nem da agricultura, nem dos serviços em geral, nem dos salários, nem dos proventos da velhice, nem de nada, exceto do microinteresse da fração minúscula do mercado absoluto e verdadeiro que é a especulação financeira. E tome nova língua. Postas em xeque, todas as instituições centrais do Brasil proclamadas pela Constituinte exigem reformas. Reformar como? Em que rumo? Para ferir quais interesses e priorizar quais outros tantos? Bem, a nova língua resolve. Só há um rumo e uma resposta para a reforma. Agora o artigo já é definido. Não é uma de tantas reformas possíveis e mesmo necessária, mas a reforma. E este rumo único é gerar excedentes fiscais, a qualquer preço, menos aumentar tributos das classes mais abastadas, conforme a boa doutrina e as melhores práticas internacionais, e vinculá-los ao serviço da dívida, nova língua para eufemizar os ganhos imorais da agiotagem, que chupa o sangue da nação brasileira há décadas. Pô, palavras duras, hein? Palavras duras aqui, hein? A Previdência precisa de reforma. A reforma já foi feita. Mentira. O sistema de impostos precisa de uma reforma. A reforma tributária acaba de ser aprovada. Mentira. A reforma administrativa tem que ser feita. É a próxima mentira. E por aí vai. Isso não seria possível sem uma conivência absoluta da grande mídia brasileira. E aqui a tragédia é a dupla natureza. Alinhamento cúmplice com a ideia dominante imposta pelo real Big Brother ou pela quase patética incapacidade crítica de sequer se esforçar para entender e decodificar, para o grande público, a complexidade dos assuntos. Aqui embaixo, uns poucos Whitson Smith vão esperneando. Este também é um personagem de 1984. Não vou dar spoiler, mas... F. Whitson Smith, F. Ciro Gomes é o cara, tá aí, o Antônio tá pá. O Antônio tá feliz. Duro, hein, mano? Duro isso aqui, hein? O editorial foi duro, hein? O que vocês acharam? Eu gostei, hein, do editorial. Achei duro. Eu gosto de paralelos, mano. Eu gosto de historinhas com paralelos, viu? Eu gosto. Eu acho que fica mais lúdico, mano. Lúdico. Vocês estão ligados que a gente é igual criança, né, velho? Quando rola uns paralelos assim. Criança também gosta de paralelo. Vamos continuar? Quero saber o que vocês acharam aí do editorial. Fala aí pra mim, mano. Que eu queria ver. Vamos lá, continuar. Reforma tributária. Ponto alto, pontos baixos e muitas interrogações. A nova onda de mistificação toma conta da nossa grande mídia, celebrando as maravilhas da reforma tributária, recém-aprovada no Senado,
mas que ainda vai voltar para a Câmara dos Deputados para a votação final somente na terça-feira. Não sabemos ainda o texto derradeiro da reforma, mas tem colunista amestrado já atribuindo efeitos desenvolvimentistas e de crescimento econômico e, incrível, de aumento do investimento no Brasil por efeito mágico de uma reforma apenas boazinha de um dos vários fatos econômicos tributáveis. Qual seja o mais injusto socialmente deles, a tributação do consumo. Para começo de conversa, o que está em processo em votação ainda no Congresso não é uma reforma tributária. É apenas, e isto não deixa de ser bom, um esforço de simplificação do esquema de tributação do consumo do Brasil. Tenhamos isso muito claro. Senão, dada como feita, a reforma tributária que efetivamente venha um dia a corrigir a mais grave de muitas distorções do nosso modelo tributário, sobre tal regressividade, vai se cristalizar para sempre. Entre nós, quem ganha menos paga proporcionalmente muito mais, mas muito mais mesmo, do que ganha mais. É o pior modelo tributário do mundo neste aspecto também. E esta modernização recém-votada só agrava isto. No mundo e na teoria só existe um IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Uma alíquota só. E, em qualquer caso, sendo o fato gerador do tributo, o consumo de qualquer coisa, bens e serviços, é cobrado e arrecadado no local do ato de consumo, e destacado na nota fiscal de tal maneira que, mundo afora, os preços são anunciados sem o valor do imposto. Exemplo, esta camisa custa tanto, mais taxas. A razão é que isso populariza a noção de quanto cada contribuinte paga para o governo e quanto paga para o comerciante. Dois negócios distintos, o que acaba melhorando muito a consciência política dos cidadãos. Aqui tudo vai ficar diferente das melhores práticas internacionais e, de novo, violentando a ciência acumulada na área. No Brasil, baixemos a bola. Vão nascer dois IVAs, um federal com natureza jurídica de contribuição e um estatal. Para o começo de conversa, não vai mesmo nascer o CBS federal, senão a partir de 2026. É coincidência que os efeitos práticos da reforma alardeada hoje com pompa e circunstâncias só comecem gradualmente, inclusive no último ano do mandato do atual governo? Até lá, que vergonha, senhores colunistas amestrados. O que vai acontecer mesmo é nada. Mas a partir de 2026 nasce o novo tributo com uma nova alíquota de 0,9%, sem matar seus antecessores, a não ser só no ano seguinte, 2027. Incapazes de simulações técnicas minimamente competentes, levam à Constituição o método da tentativa e erro. Já o IVA estadual é muito pior, centro da zorra total, de nosso modelo de tributação do consumo centrado no ICMS como crédito na origem. A reforma propagandeada só começa a entrar em vigor muito gradualmente e também pelo ridículo modelo da tentativa e erro em 2026, criando, pasmem, um imposto novo com alíquota inicial de 0,1% no período de testes, que vai até 2028, acelerando a graduação para que só entre mesmo em vigor no ano de 2033. Entenderam bem? Nasce um novo imposto, mas os velhos não morrem. Isso resultará em, pelo menos até 2033, mais contabilidade, mais custo de administração tributária, mais conflitos de alto potencial de judicialização, enquanto os colunistas anunciam, é de lascar, mais investimentos por causa da reforma tributária. Acha pouco esse começo de conversa? Lamento estragar a festa governista. A alíquota dos IVAs do PT vai nascer como o maior do mundo. Contra uma alíquota média de 19,2% entre os países da OCDE, a alíquota dos IVAs do PT vai nascer só os períodos de teste. Lá na frente vão definir finalmente próximo aos 30%. É uma pancada das grandes quando o povo souber. Mas, repito, só saberemos lá em 2033. E, por enquanto, tome conversa mole na mídia domesticada. E a empulhação vem da boca de Haddad, muito pouco versado nesses assuntos de economia, embora no tema tenha um grande quadro para ajudar, o Dr. Bernardo Api. A alíquota vai nascer muito alta por causa das exceções e favores que os políticos introduziram na reforma. O plus a mais, como diz um conterrâneo meu de Sobral. Até é verdade, mas a razão mesma não é essa. Criada para financiar a Previdência Social, já reformada, que tragédia, meu Deus.
A contribuição da PIS/COFINS passarão a ser cobradas no IVA federal, que não é o I de imposto cuja receita é partilhada com os estados e municípios, e sim o C de contribuição, cuja arrecadação não é dividida com os entes da federação. Por isso, substantivamente, o IVA do PT vai nascer o mais alto do mundo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Pô, eu não entendi essa parte, hein? As contribuições do PIS/COFINS passarão a ser cobradas no IVA federal, que não é I de imposto, cuja receita é partilhada com estados e municípios. Ah, tá. Imposto, quando é imposto, o dinheiro arrecadado de imposto é distribuído com estados e municípios. Quando é contribuição e não imposto, quando é contribuição, não é dividido. É só com o governo federal. Beleza. Por isso, substancialmente, o IVA do PT vai nascer mais alto do mundo. Ao invés de tentar uma reforma tributária de verdade, que aumentasse a tributação progressiva... Pera aí, mano, deixa eu voltar lá. O PIS/COFINS é contribuição. PIS/COFINS é imposto, por isso que é dividido. E o IVA é contribuição, por isso que não vai ser dividido. Tá, entendi. Ao invés de tentar uma reforma tributária de verdade, que aumentasse a tributação progressiva das rendas e patrimônios e uma reestruturação das bases do financiamento da Previdência Social, preferiram pegar carona na reforma tributária do Centrão, ao qual, tenho dito, e não é por força de expressão, o governo cada dia mais parece aderido. Meu bem, tem que fechar a janela aí da cozinha para não entrar pernilongo, hein? Também na fixação de alíquotas, a reforma agride a ciência e as melhores práticas. Ao invés de uma única alíquota, os IVAs do PT nascem com 4 alíquotas distintas. Uma alíquota padrão, que deve ser aquela maior do mundo, outra com 70% da alíquota padrão para os profissionais liberais, outra de 40% da alíquota padrão para os serviços de saúde, educação, plano de saúde e seus lobbies poderosos, empresas de educação privadas e seus lobbies poderosíssimos, aqui igualados a produção artísticas e culturais ou a produtos agropecuários. As empresas de transporte coletivo, as empresas jornalísticas, afora outras tantas vitórias de grupos de pressão poderosos. Beleza, tem o de 100%, tem o de 70% que vai ser profissionais liberais e o de 40% que vai pegar saúde, educação, artistas e jornalistas. Salve, spoiler, requistão. Obrigado pelos 10 conto, tamo junto, viu, mano? Valeu pelo superchat, valeu pela moral aí. Obrigadão mesmo, mano, fundo do coração. Só para vocês terem uma ideia da ducha de água fria que virá logo mais, hoje a alíquota sobre os serviços profissionais liberais, tipo dentista, por exemplo, é de 5% cobrados no ISS, mas com a reforma passarão a pagar 70% de 30%. Se for essa alíquota padrão, como será próxima dela o IVA do PT, ou seja, pagarão doravante 21%. Assim mesmo, de 5 para 21 é o galope aloprado de aumento de imposto sobre os prestadores de serviços, quando souberem, lá em 2033, só rindo para não chorar. Tem mais. Para que se veja quanto absurda a propaganda que Lula quer fazer da conquista histórica de ter promovido a reforma tributária, só que não, contei até aqui nada menos do que 61 pontos do texto do Senado que, para terem eficácia, precisarão de regulamentação a partir de quóruns qualificados, como lei complementar. Ou seja, para que a reforma pegue, serão necessários mais de 61 novas leis, decretos e os cambal. Pensa que é em questão formais menos relevantes? Não. As próprias alíquotas saem indefinidas da reforma do consenso entre o Centrão e o PT. Só para vocês terem uma ideia, a atual Constituição brasileira tem 439 dispositivos pendentes de regulamentação para poderem sair do papel. E de 1998 para cá, apenas 281 desses dispositivos foram regulamentados, em já longos 35 anos. Vamos ter que nos esforçar muito para que este assunto seja devidamente esclarecido, mas já deixo levantadas algumas questões inquietantes para quem conhece o Brasil real de perto como eu. Dada a renitência com que nós acostumamos às aberrações do nosso atual modelo econômico e diante da completa falta de um projeto nacional de desenvolvimento que considere a questão do desenvolvimento regional como uma indispensável centralidade, os estados brasileiros desenvolverão mecanismos de atração de investimentos baseados na existência de crédito na origem, na cobrança dos tributos sobre o consumo.
A realidade é que a produção industrial brasileira se concentra na proporção de mais de 80% em apenas 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Pois bem, diante do esforço necessário dos estados mais pobres de desenvolverem, criou-se toda uma estrutura de incentivos fiscais para compensar as assimetrias competitivas profundas de não serem industrializados. Nem sede da produção das matérias-primas, nem sede dos principais mercados consumidores. Como indenizar esses custos adicionais do passeio dos insumos e da produção? Desconto na carga tributária. E esta atitude absolutamente corriqueira no mundo, entre nós tomou o nome de guerra fiscal. A base dessa reforma é esta constatação simplória. A correção de rumos, entretanto, vai se revelar tosca. Voltaremos muito mais vezes ao assunto, mas fiquem, por enquanto, com uma informação. A quase totalidade dos governadores do Nordeste brasileiro, rendidos de forma vil aos ditados do Lula e do PT, aceitaram que as características central do IVA, de ser cobrado e arrecadado no local do ato de consumo, só entrará plenamente em vigor no ano de 2078. É inacreditável. Mas não posso terminar sem repetir a frase genial de um grande amigo, o professor e deputado Mauro Benevides Filho. O Brasil será o único país do mundo onde os pobres terão que ter capital de giro. Resumindo com inteligência e humor, sempre notáveis, a ideia contida na reforma de que depois de pagar o imposto em itens básicos de consumo popular, os pobres terão direito a um cashback. Só para vocês terem uma ideia do que isso representa, o governo cobra até 30% de imposto sobre energia elétrica ou gás de cozinha, por exemplo. E depois, quando, como Deus é quem sabe por agora, receberão um imposto que pagaram de volta. Sim, o principal fator positivo, para além da simplificação, será de que as cadeias produtivas, especialmente indústrias, não sofrerão mais a perda de resíduos de crédito e compensação que faziam entre si no velho sistema. Estilhaços do conflito entre Israel e os palestinos sobram para o Brasil. Que coisa mais esquisita essa história de que a Polícia Federal Brasileira teria desbaratado preventivamente um esquema de atos terroristas a serem praticados contra pessoas e instituições judaicas no Brasil por parte de uma célula do Hezbollah aqui residente? Vamos acompanhar de perto porque, em nenhuma hipótese, podemos admitir que a violência irracional, o fundamentalismo religioso de parte a parte ou mesmo o indisfarçável racismo em efervescência no Oriente Médio venha a escolher nosso país palco para uma das suas linguagens extremistas, seja a pretexto do que for. Dito isso, me parece completamente improvável que uma organização moral, religiosa, política e financeiramente liderada pelo regime xiita do Irã fosse atuar de maneira violenta em território brasileiro. Não guarda a menor coerência com seus modus faciendi, ou seja, sua maneira de agir, e, mais concretamente, conspiraria diretamente contra seus melhores interesses. Ficando, para além de nossa tradição diplomática em relação às questões complexas e comoventes da área, apenas em fatos centrais mais recentes. O Brasil mediou um acordo internacional na área nuclear com o Irã, tudo bem encaminhado até que a administração Obama cancelou a iniciativa, depois recuando na administração seguinte. A proposta de trégua humanitária brasileira no Conselho de Segurança da ONU replica bem a posição, ao menos retórica, do regime iraniano, nos dias de hoje. Por que o Hezbollah iria obrigar o governo brasileiro a mudar o rumo dessa questão toda, consequência fatal de uma iniciativa violenta em nosso território? Não me parece nada verossímil. Obrigado, Fragoso. Valeu pelo 5K. Grande Tamir, excelente trabalho. Sim, caí direto do fretado após exploração operado pelo Bob Jeff. Beijos, abraços a todos. Tamo junto, Fragoso. Valeu pela moral, mano. Tamo junto. Boa, bom fretado. Não esqueço da visita rápida e descuidada de Biden a Netanyahu, chancelando de forma escancaradamente mentirosa a versão de Netanyahu de que o bombardeio de um hospital chacinando mais de 400 inocentes não teria sido iniciativa de seu governo. Uma palavra mais forte de Biden poderia ter salvado quase 5.000 crianças assassinadas pelo furor genocida do atual governo de Israel, e forçado a criação de um contexto em busca de uma paz duradoura para todos, palestinos e israelenses. Se é assim, como lamentavelmente é,
Nós precisamos desconfiar da qualidade das informações que nos chegam destas fontes. Isso não quer dizer desconsiderá-la, quer dizer desconfiar delas. E se faltava alguma razão mais para minhas desconfianças, assisti ao embaixador de Israel no Brasil, permitindo se encontrar com Bolsonaro, publicamente, e dar declarações estapafúrdias sobre a tutela de Israel, sobre como os brasileiros devemos manejar nossos assuntos internos, dizendo mais, que o Hezbollah no Brasil é porque tem quem os ajude. E o presidente, ele seria convidado a se retirar-se do Brasil no prazo mínimo necessário para arrumar suas malas. E sei que há 34 brasileiros feitos de refém na passagem de Rafah, um dia a mais dessas restrições notoriamente racistas de Netanyahu, e o Brasil tem que discutir a presença de nossas representações diplomáticas ali, lamentando que a maioria da nação judaica não consiga se livrar de seus atuais governantes corruptos e nazifascistas. Palavras duras, hein? Enel ou como privatizações promovidas sem boa regulação e controle são casos de polícia. Tamir, tô querendo pagar uma assinatura presente e não tá passando. Parece que fiz merda na minha conta Google e não sei arrumar, caralho. Como assim, Moacir? Que loucura. No fim do ano passado, fui para Cambridge, onde fica a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para iniciar o rabisco do meu novo livro e aprofundar umas discussões com o meu amigo, o professor de lá, Mangabeira Unger. Foram quase 3 meses fora de casa. O apartamento onde moro, em Fortaleza. O apartamento ficou fechado nesse período, salvo por incursões quinzenais para manutenção e limpeza. Pois bem, chegando de volta, qual não foi a minha agradável surpresa, as contas de luz dos meses do apartamento fechado vieram salgadíssimas. Como assim? Me perguntei para levar a minha queixa aos ouvidos moucos da Enel, concessionária de energia do Ceará. Depois de muito esperar, uma explicação, que é uma verdadeira confissão de crime. Da privatização para cá, a Enel tem inovado sempre em favor de seus lucros e em desfavor de seus usuários, com a cumplicidade criminosa de nossas agências reguladoras. Desta vez, vejam só, a Enel me confessa que não vai mais ler o medidor de energia, que dá a ela o direito de me cobrar a energia que uso. Ela me cobra agora por uma média que ela própria arbitra e que eu não tenho como conferir. Ou seja, a Enel me furtou muitas centenas de reais me cobrando por uma energia que eu não usei. Não há razão para não acreditar que ela está fazendo isso com todo mundo. Tá mesmo, Ciro. Tá mesmo. Padrão isso aí. Cena de hoje, não. Falo de minha raiva em estar sendo lesado, na cara de pau, em público pela primeira vez, porque a Enel é a mesma empresa estrangeira que patrocinou a aberração de deixar milhares de famílias de São Paulo sem energia por vários dias, por culpa de uma árvore que caiu. Nós temos um gravíssimo problema no Brasil, que é a total incapacidade dos governos que se referem de esquerda, que foram totalmente ácidos em suas críticas por ocasião das privatizações promovidas pela direita, de tomarem qualquer iniciativa para corrigir as muitas e graves distorções deste novo Brasil resultante de privatizações que se motivaram por preconceitos ideológicos e foram turbinadas por muita corrupção de grosso volume. No limite de responsabilidade, foi pilhado dizendo nos campeões dessa fase. Para mim, privatização ou estatização nunca foi vista como dogma de fé ou como qualquer intransigência ideológica. Considero uma ferramenta, entre tantas, que se deve usar conforme a conveniência e a oportunidade definidas por um bom e legítimo projeto nacional de desenvolvimento. No que eu advogo, nunca vi maior problema em que o capital privado tome conta de telefonia ou distribuição de energia. Considero o oposto um erro mortal entregar geração de energia de base hidráulica, regime de águas ou petróleo ou ao controle privado. Porém, mesmo nos setores onde podemos considerar razoável privatizar, a regulação e o controle do Estado são essenciais. E aqui o Brasil se ferrou completamente. Inventaram os modernos... Meu bem, você está indo na cozinha? Pega um pouquinho de água aqui para mim, por favor. Vai pegar, não? Ah. É. Minha garrafa tá aqui. Inventaram os modernos neoliberais... É, na garrafa. Inventaram os modernos neoliberais à brasileira.
umas tais agências reguladoras, e a composição dessa foi também privatizada por um muito poder, por um muito podre acordo de políticos imorais e muitas pessoas corrompidas pelas empresas, a quem deveriam regular e fiscalizar. Todos com mandatos e quase todos indecentes. Não poderia dar em outro resultado. Cara, privatizaram a agência regulatora? Aí é duro, hein? Aí é duro. Pera aí, pessoal. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui que tá osso. Eu bebi demais também. Aquela foto lá com aquele monte de Patagônia. Foi duro. Não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher. A flor da noite na boa. Ah, mano, o pernilongo tá me carregando aqui também, vai tá foda. Com esse calorzão, os pernilongos vem. Bom de construir esse prédio aí na frente aqui vai acabar com a roça ali, né? É, o barulho e o calor do caralho sem as árvores, né? Pô, eu coloquei aqui a tampa igual minha bunda, peraí. Desculpa, gente. Os serviços privatizados de telefonia e de abastecimento de energia elétrica estão entre os campeões de queixas e reclamações pelas populações. Os preços e tarifas cresceram de forma completamente descolada de qualquer estrutura de custos, e a esquerda, que via PT e Lula já estão no 5º mandato, não mudou uma linha dessas institucionalidades apodrecidas e mesmo da forma como agências são constituídas ou administradas. Vamos nos queixar então para quem? Que tal para o bispo? Tá, palavras duras. Rapidinhas. Permanece titular do Ministério de Lula um cidadão que tem seu patrimônio bloqueado como garantia de futuro ressarcimento de valores surrupiado do povo através de emendas. Lula já liberou mais do que Bolsonaro e passa de 22 bilhões o valor distribuído sem qualquer critério ou controle. O Ministério das Comunicações, Juscelino de Tal, é investigado pela Polícia Federal por cumplicidade com empreiteiros corruptos e teve a própria irmã afastada da prefeitura que ocupava no interior do Maranhão pelo mesmo esquema de ladroeira. Mas pelo menos agora as solenidades oficiais falam todos, todas e todes. Viva a esculhambação. Rapidinho número 2. Bruno Barreto fará um filme sobre o governo Temer. Vai se chamar 963 Dias. Diz que vai colocar os pingos nos is, que Temer foi ótimo, baixou os juros, desemprego, fez uma maravilhosa reforma da Previdência, garante que não será filme chapa branca. Alguém duvida? Quem fará o protagonista? Boris Karloff. Quem conhece esse misterioso Brasil? Tá. Rapidinho, número 3. Lula fez um inacreditável acordo, mais um, com o Centrão e a bancada ruralista. Em troca de uns poucos votos para ganhar, a versão de que fez a reforma tributária acertou por baixo dos panos, entregar a cabeça das comunidades indígenas, concordando com a derrubada de seu veto no Congresso ao tal marco temporal, segundo o qual só podem ser reclamadas terras indígenas cuja reivindicação seja anterior a 5 de outubro de 1988. Para seus mais próximos, o cochicho da esperteza mofada e amoral deixa que o Supremo liquide o assunto declarando a inconstitucionalidade da lei. E o PT ainda reclama da judicialização da política. Caraca, isso aqui é bomba, hein? Bomba, hein? Que é bomba, hein? Tá aí. Lula fez acordo e não vai vetar o marco temporal, beleza. Rapidinho número 4. A Unigel, uma das pouquíssimas fábricas de fertilizantes que sobrevivem no Brasil, no polo de Camaçari, na Bahia, expediu aviso prévio aos seus quase 400 trabalhadores. Parece que vai mesmo fechar. Não resistiu às consequências de uma total falta de política industrial e de comércio exterior no Brasil. E olha que seria, em tese, um setor obviamente prioritário, dado que a agricultura brasileira precisa de crescentes volumes de fertilizantes. No 5º governo do PT, o Brasil prefere a estupidez de importar em dólares os insumos da agricultura mais competitiva do mundo, que é a nossa. E a nossa petroquímica teria um potencial muito rico de oportunidades se houvesse um projeto nacional. Está se acabando.
A pá de cal é a incapacidade do governo de entender variáveis hostis que vêm de fora, tipo o petróleo mais barato da Rússia, por esses dias de embargo ocidental, logo agilmente aproveitados pela China. Aqui, a Petrobras do PT cobra o gás para enriquecer o acionista privado, elimina a capacidade de competir da empresa, despede os pais de família, o sindicato dos petroleiros protesta e diz amém ao PT e a qualquer bobagem que Lula faça ou fale. Palavras duras. Merece aplauso. Lula assinou o decreto que impede a extinção da Ceitec, principal empresa de fabricação de chips semicondutores, tá? Merece vaia. Ao MEC e aos diversos problemas na aplicação da prova do Enem, o que prejudicou milhares de jovens que fariam prova muito distante de suas residências. É bom ficar de olho. Lei Orgânica das PMs, aprovada pelo Congresso. Muitos pontos polêmicos. É isso, pessoal. Acabamos de ler aí a 18ª newsletter do Ciro Gomes. Sara ficou pá e foi ver macaco e eu não entendi o porquê. Tá? Não entendi o porquê, mas vamos entender depois. Beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e dar aquele likezinho maroto pra nós. Like, desce o like. Aqui deve ter outro vídeo bem legal pra você ver.